Boa noite. Nós estamos hoje com nosso companheiro Felipe, aqui do Meimeico Coquitlam, que vai conversar conosco sobre o tema A Categoria dos Espíritos. Então, sejam todos muito bem-vindos e possamos ter momentos assim de bastante entendimento. Nosso companheiro Leudson vai fazer a leitura da página inicial e, em seguida, a prece. Obrigada. Boa noite. A gente vai ler o livro Pão Nosso, na lição 116. Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola, ainda ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam, qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Vamos lá para a prece. Amigo Jesus, agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade que estamos tendo nesse momento. Agradecemos a presença de todos, os encarnados e os desencarnados. Que nesse dia, Jesus, possamos compreender o que temos, o momento, a oportunidade que vamos receber. Te pedimos que possamos ter um ótimo momento de estudo, de palestra, que possamos estar conectados, compreendendo ensinamentos. Ajuda nosso irmão Felipe, que vai conduzir a palestra, que possamos, então, estar todos ligados. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Felipe. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Obrigado pela linda prece, Leudson. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, né, com essa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina dos espíritos e que a gente possa ter uma noite abençoada e que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre as categorias dos espíritos, né, que é o tema de hoje. E então vamos lá, vou colocar aqui para a gente compartilhar a tela, só um minutinho. Então vamos lá. Conforme dissemos, né, a gente vai falar hoje sobre as categorias dos espíritos. E a gente sabe, né, que na doutrina dos espíritos a gente aprende, né, que Deus os criou simples e ignorantes, né? E a gente aprendeu ainda mais, né, que Deus ama todos incondicionalmente e igualmente, né? Então, dentro desse entendimento, né, a gente podia parar para pensar, bom, se Deus ama todos incondicionalmente e igualmente e criou todo mundo, né, simples e ignorantes, por que que a gente, né, dentro da nossa limitada compreensão das coisas, precisa, né,
de dividir a classificação dos espíritos em categorias, né? Por que a gente precisa disso? Porque por mais que Deus nos ame igualmente, né, a gente precisa entender que nós ainda somos, né, responsáveis pelas nossas escolhas. E, consequentemente, né, pela caminhada que a gente faz nessa jornada evolutiva. Então, por isso, cada espírito ele evolui no seu tempo, né? Enquanto uns se perdem, né, nas suas escolhas e andam em desalinho com as leis naturais, né, outros buscam o bem, a caridade, a benevolência. Né? Na pergunta 100, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário que ele diz o seguinte: a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto, de um grau a outro. A transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Então, Kardec deixa muito claro aí para a gente, né, que as diferenças entre as classes e até mesmo as ordens são diferenças sutis. Não existe uma linha que divide, daqui para cá você é um espírito, daqui para lá você já é outro. Né? Essa linha ela é extremamente sutil e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai naturalmente deixando um patamar evolutivo e alcançando o outro, né? Aos poucos, gradativamente. Então a gente sabe, né, que a gente ainda é, naturalmente, espírito imperfeito, né? Nós somos mais evoluídos, certamente, né, que espíritos primitivos, mas, né, obviamente, a gente ainda está muito distante dos espíritos puros. Então, Kardec, no capítulo 1 da segunda parte, né, ele apresenta para a gente, Kardec, excelente pedagogo e professor que era, né, de forma muito didática, apresenta para a gente uma divisão, né, digamos assim, hierárquica, né, da classificação dos espíritos. Então, segundo o Livro dos Espíritos, né, primordialmente, todos os espíritos eles estão divididos em 3 ordens, né, das quais fazem parte, né, conforme o seu adiantamento moral e intelectual, como a gente estava dizendo. Essas classificações, elas são mais ou menos gerais, né, e aí a gente vai detalhar, vai ficar claro isso, e depende de quão detalhadamente a gente quer olhar. Né? Se a gente quiser olhar de uma forma um pouco mais superficial, a gente vai dividir em 3 ordens. Se a gente quiser olhar de forma bastante detalhada, bem aprofundadamente, a gente vai ver que dentro dessas 3 ordens, né, existem subclassificações. Mais uma vez, essa classificação Kardec criou de forma didática para que facilitasse a nossa compreensão da nossa jornada evolutiva. Né? Isso é uma criação humana, né? Que fique bem claro. Claro que com a intuição e com o amparo da espiritualidade, né, seguindo as mensagens que Kardec recebia da espiritualidade, mas que é uma divisão meramente didática para que a gente compreendesse a nossa jornada evolutiva. Então vamos lá, né, para a gente compreender as categorias dos espíritos. Nesse slide aí a gente consegue ver claramente as ordens e as classes, né? O Espiritismo ele ensina para a gente que existem 3 ordens, né, que são subdivididas em 10 classes, onde cada uma dessas classes representa um conjunto de espíritos que possuem determinadas qualidades, características. Essa classificação ela se dá, ela pode sim se desdobrar de várias formas que variam ao infinito, né? A maneira como Kardec colocou para a gente é essa, mas poderíamos destrinchar e fazer com que essa classificação se desdobrasse de forma infinita, né? Mas, ao mesmo tempo, existem também alguns pontos dessa classificação, né, alguns caracteres dessa classificação que são bem definidos
que nos ajudam, né, nos permitem agrupar determinados grupos de espíritos de acordo com as suas tendências, de acordo com as suas aptidões, né, constituindo, assim, né, um quadro, que a Kardec até fala, né, que essa classificação é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porque só esse quadro pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam. Então, dentro dessa classificação, a gente consegue agrupar os espíritos de acordo com as suas tendências e aptidões, né? Na pergunta 97, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Aí os espíritos respondem: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e de todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis os que os caracterizam. Então a gente vê aí, né, nessa imagem aí, as 3 ordens, né? E a gente vê que os espíritos puros são aqueles que já alcançaram a perfeição, os espíritos que se encontram na segunda ordem são aqueles nos quais predomínio, né, do espírito, há o predomínio do espírito sobre a matéria, né, e o desejo de fazer o bem. E aí, quando eu leio assim, o desejo de fazer o bem, né, é muito engraçado, porque eu mesmo pensei, falei assim, será que eu já estou nessa segunda ordem? Porque o desejo de fazer o bem eu já tenho, né? Mas aí a gente vê que tem uma outra condição, né? Assim, o predomínio do espírito sobre a matéria. Aí a gente vê que aí, pelo menos, eu vi que eu ainda estou longe dessa condição, né? E na terceira ordem, né, o predomínio da matéria sobre o espírito. Aí eu falei, não, é aqui que eu estou mesmo, né? Apesar de que quando a gente lê isso, a gente assusta, né? Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, né? Apresentam ainda ideias pouco elevadas. Então, vamos entrar em detalhes um pouco mais sobre cada uma dessas ordens, né? Quando a gente fala em espíritos puros, né, tem um exemplo, né, que naturalmente vem à nossa mente, que é o exemplo, né, do nosso querido Mestre Jesus, né? São espíritos que alcançaram um estado de inalterável felicidade, né? São aqueles espíritos que possuem uma superioridade intelectual e moral que é absoluta, né? E sendo assim, eles não sofrem nenhum tipo de influência da matéria. Esses espíritos, uma coisa que é importante ressaltar, eles não precisam mais reencarnar, né? Porque eles não estão mais sujeitos às provas e expiações, porque eles já alcançaram, né, o estágio máximo evolutivo, né? O objetivo das provas e expiações é fazer com que a gente evolua. Se eles não têm mais como evoluir, eles não precisam mais, né, de passar por essa condição. Então, nessa primeira classe, nessa primeira ordem, né, que é dos espíritos puros, ela apresenta uma classe única, né? Não faria sentido fazer uma gradação dentro dessa classe, porque se eles alcançaram o estágio mais evoluído possível, não tem como ter um espírito superior ao outro, né? Então, naturalmente, né, dentro dessa ordem existe uma classe única, porque esses espíritos que lá se encontram, né, já percorreram todos os graus, né, da escala evolutiva e já se despojaram, né, de todas as impurezas da matéria. Que deixando bem claro, né, todos nós chegaremos nessa condição um dia. Esse é o nosso objetivo final, né? Esse é o nosso fim, essa é a nossa finalidade.
de todos os espíritos que a gente conhece, aqueles mais atrasados, aqueles mais revoltos, aqueles ainda mais envolvidos com o mal, eles também chegarão nessa condição. Todos nós chegaremos nessa condição. O que vai variar é o tempo que nós vamos gastar para chegar lá, né? Uns chegarão um pouco mais rápido, outros demorarão um pouco mais, né? Mas cada um marcha de acordo com com a sua condição, de acordo com o seu entendimento. Então, seguindo em diante, né, dentro da escala, a gente, né, desce da primeira ordem para a segunda, onde entram os espíritos bons, que são aqueles que, como a gente disse, né, têm como característica o desejo do bem, né? Então, esses espíritos, além deles praticarem o bem e já terem uma compreensão de Deus e do infinito, né, muito mais ampla do que a gente tem, por exemplo, eles, eles constantemente trabalham a bondade, né? Eles são movidos, né, pelo amor. Então, eles não têm mais ódio, eles não têm mais rancor, já ficaram livres do egoísmo e do orgulho que a gente fala, né, frequentemente, que são as causas primárias de todas as nossas imperfeições. Esses espíritos, né, como eles são, né, muito bondosos, muito benevolentes, eles ainda passam por provas e expiações, até porque eles ainda não atingiram, né, a perfeição. E aí a gente classifica os espíritos bons em 4 classes, né? A quinta classe são os espíritos que possuem como característica a bondade, ou seja, né, eles propagam a bondade entre os encarnados, entre aqueles que estão ao seu redor, porém eles têm um conhecimento limitado, né? Ou seja, eles são mais evoluídos moralmente do que eles são evoluídos intelectualmente. A quarta classe são os espíritos sábios, né? Ao contrário da quinta classe, eles têm um conhecimento intelectual maior do que o conhecimento moral, né? Eles são mais evoluídos intelectualmente do que moralmente, porém, eles já usam o conhecimento científico sem a predominância das suas paixões, né, de interesses próprios. Eles utilizam aquilo no bem, né? Só que acontece que eles ainda têm, né, mais o que evoluir moralmente do que intelectualmente. Eles tiveram um avanço no campo intelectual maior do que moral. A terceira classe são os espíritos prudentes, né? Então, nessa classe, os espíritos eles têm uma capacidade intelectual que os permite julgar com precisão todas as coisas, né? E até mesmo os seus semelhantes. E a segunda classe, a gente tem, né, os espíritos superiores, né? Nessa classe, então quando a gente fala assim, espiritualidade superior, né, a gente está falando de espíritos assim extremamente evoluídos, né? Já quase alcançando o estágio de pureza, né? São espíritos que são capazes de nos dar, né, uma noção maior sobre o mundo não material, né, sobre o mundo incorpóreo, conforme as nossas limitações. Né? No Livro dos Espíritos, várias vezes a gente vê a espiritualidade falando. Né? Assim, o vocabulário que vocês usam não nos permite explicar para vocês com mais profundidade essa sua pergunta. Ou por mais que a gente tente te explicar isso, você não tem ainda condições, vocês ainda não têm condições de compreender isso no todo. Né? Várias vezes a gente vê algumas chamadas dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, realçando essa nossa condição inferior, né? Mas os espíritos superiores eles já têm, né? Toda essa compreensão e todo esse entendimento. E aí a gente chega, né, na base da pirâmide, onde a gente se identifica um pouco mais, infelizmente, né? Mas graças a Deus, temporariamente. Nessa ordem, né, dos espíritos imperfeitos, a gente ali vê os espíritos que ainda não compreendem Deus, né? Não compreendem a Deus, como a gente disse anteriormente, né? Então, nessa ordem, os espíritos eles ainda estão extremamente apegados à matéria, né? Presos ainda às suas ignorâncias, né? O seu orgulho, e
extremamente egoístas e ainda, muitas vezes, propensos ao mal, né? Mais inclinados ao mal do que ao bem. E como a gente disse, né, falta, né, uma compreensão em Deus, né, e uma das faltas mais graves que esses espíritos cometem é justamente o fato de não praticarem todo o bem que já podem. Isso foi uma coisa que me marcou demais, e foi nesse momento que eu me identifiquei, falei assim, realmente essa é a ordem que eu me encontro mesmo. Porque por mais que, vez ou outra, a gente já consiga praticar o bem, quando a gente faz uma reflexão, será que a gente pratica todo o bem que a gente pode? Será que a gente tenha nas nossas atitudes, desde a hora que a gente acorda até o fim do dia, quando a gente encosta a cabeça no travesseiro e passa pelo crivo da razão, cada atitude, cada pensamento, cada palavra, será que a gente agiu de acordo com aquilo que a gente já sabe que está alinhado com as leis naturais, com as leis divinas, né? Então, várias vezes a gente reflete e vê que ainda não. Então, nessa hora foi que eu praticamente, eu basicamente me identifiquei, né, nesse grupo de espíritos, né, de espíritos imperfeitos. Então, nós temos aí 5 classes, né, dentro desse grupo. A 10ª classe, né, são os espíritos impuros, né, que são os espíritos grosseiros, que além de serem inferiores moralmente, são também inferiores intelectualmente, né, e independente da classe social em que eles reencarnem, eles praticam o mal pelo puro prazer, né? Eles se comprazem, né, em agir no ódio contra o bem, no mal contra o bem, né? A 9ª classe, né, fala dos espíritos levianos, que são espíritos que eles não se importam com a verdade, né? Além de serem espíritos zombeteiros, ignorantes, maliciosos, né? Que constantemente tentam induzir, né, terceiros a caírem no erro, a causarem intrigas, né? Muitos dos nossos obsessores se encaixam nessa categoria, né, dos espíritos levianos, né? Apesar de que a gente adora usar os espíritos levianos como bodes expiatórios, né? Fala assim, mas eu tive aquela atitude errada, mas é porque eu estava obsediado, como se a responsabilidade das nossas atitudes, né, fosse dos outros espíritos, né? A gente sabe que não é assim que funciona e que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, inclusive do padrão que vibramos e damos sintonia às nossas companhias espirituais, né? A 8ª classe fala dos espíritos pseudo-sábios. Essa é super interessante, porque os pseudo-sábios são espíritos que possuem conhecimentos, né, do ponto de vista intelectual mais amplos, só que eles ainda estão cheios, né, da presunção e do orgulho, que fazem com que eles achem, né, ou pensem que eles, de fato, sabem mais do que realmente sabem, né? E a gente vê isso com muita frequência, né, infelizmente, ainda no nosso mundo de provas e expiações, de exemplos de espíritos que se sentem superiores aos outros simplesmente porque tiveram acesso a uma educação mais elaborada ou porque têm, de fato, um intelecto um pouco mais desenvolvido, né, mas aí a presunção e o orgulho fazem com que eles fiquem presos ainda, né, do ponto de vista evolutivo. A 7ª classe fala dos espíritos neutros, né? Que não fazem nem o bem nem o mal. E aí, mais uma vez, quantas vezes a gente não está nessa condição, né? Pelo menos eu não faço mal a ninguém, como se isso já tivesse algum mérito, né? Mas a gente sabe que o mérito não está necessariamente no mal que a gente deixa de fazer, né? O mérito está única e simplesmente em aproveitar as oportunidades as infinitas oportunidades que a vida nos dá de praticarmos o bem, né? E quanto mais a gente aproveita essas oportunidades, mais mérito a gente tem, né? E por fim, né, na 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores, né? Que são aqueles seres cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, né? Como pancadas, deslocamentos de corpos sólidos,
muitas vezes esses espíritos são agentes, né, dos elementos do orbe terrestre, né? E os próprios espíritos superiores, às vezes, usam desses espíritos batedores e perturbadores para produzirem fenômenos da natureza, né? Então, quando a gente avalia os espíritos imperfeitos, né, a gente precisa entender que esses espíritos eles não formam, assim, Kardec até fala, né, esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes, né? Ele pode ser neutro em alguns momentos, pode ser zombeteiro em outros, enfim. Eles manifestam frequentemente a sua presença, né? E são mais apegados a matérias, né? A matéria do que os outros. Então, dentro da terceira ordem, né, a gente percebe que existem algumas diferenças de atitude, né, e de graduação moral. Mas ainda assim há uma certa gradação, né, espiritual. Aqui na Terra, né, nós temos que entender que todos nós, né, estamos no mesmo barco, né? A gente é mais evoluído que uns em alguns pontos, menos evoluído que outros em outros pontos, mas em linhas gerais, né, nós estamos com um nível médio, né, de espiritualidade. Então, como eu disse, existem alguns que são um pouco mais espiritualizados e outros que são um pouco mais brutalizados. E a gente mesmo pode ser um pouco mais espiritualizado em alguns quesitos e um pouco mais brutalizado em outros, né? Então, essa diferenciação ela é importante que a gente tenha ela em mente, porque à medida que a gente vai discernindo sobre o que é bom e ruim, à medida que a gente vai se alinhando com, vai se identificando com o que está alinhado com as leis divinas e deixando de se alinhar com aquilo que não está, a gente começa a rever as nossas atitudes, né? Então, por que é importante a gente entender isso? Porque os bons, né, e aqui eu estou falando bons entre aspas, eles precisam colocar em prática tudo aquilo que eles adquiriram em moralidade para que os maus, também estou falando, colocando aqui entre aspas, né, eles sejam auxiliados por esses outros, né? Porque apesar de estarmos todos, né, em linhas gerais na mesma condição, mas quando a gente está numa condição boa, a gente já consegue ajudar aquele que não está numa condição tão boa. Então, eu coloquei tanto os bons quanto os maus, entre aspas, justamente para identificar que nós estamos todos no mesmo barco, né? E aí a gente vê, né, assim, quando a gente avalia essa pirâmide, né, a gente vê o longo caminho evolutivo que a gente tem pela nossa frente, né? A gente vê o quão distante a gente está ainda da condição de Jesus, né? A gente comentou já várias vezes no estudo do Livro dos Espíritos, para quem acompanha o estudo do Livro dos Espíritos, né? Desde a criação da Terra, né? Jesus já era Jesus, né? Ele já era Espírito puro, né? Há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, né? Já era um Espírito Cristo. Então, a gente precisa buscar. Então, como a gente está muito distante ainda, mas essa é a nossa finalidade, esse é o nosso objetivo, a gente precisa buscar, em todas as oportunidades, esse nosso adiantamento, né? E essa elevação espiritual, ela só se dá através da nossa renovação de atitudes, renovação de pensamentos, renovação de palavras, porque somente assim que a gente começa a construir naturalmente o reino dos céus, que a gente já falou em outras oportunidades, não é um local físico, né? É um estado de espírito íntimo, né? A gente consegue construir esse reino dos céus no nosso mundo íntimo, né? Então, por mais que a gente veja essas categorias, né? essa hierarquia, é muito importante que a gente aplique isso no nosso dia a dia, fazendo com que a gente deixe de lado, né, os nossos vícios, as nossas paixões, que a gente sabe, né, não é uma tarefa fácil, a gente ainda se encontra muito preso, muito apegado às questões materiais, mas nunca é tarde para a gente começar a mudar, né, e a gente só vai chegar nessa condição de pureza quando a gente entender essa nossa imperfeição e trabalhar firmemente, né, na nossa melhora íntima. Com isso, então, a gente conclui
o estudo de hoje. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de aqui estar, né, falando sobre a doutrina dos espíritos, falando um pouquinho sobre Jesus. E com as vibrações desse estudo, a gente roga que todos elevem seus pensamentos a Deus, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente, para que possamos continuar recebendo no momento dessa prece. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, mentores dos nossos lares e da Casa Meimei Coquitlam, gostaríamos de agradecer imensamente por esses momentos de paz e reflexão. Que possamos entender a nossa pequenez espiritual, mas nunca esquecendo do nosso potencial de alcançarmos a perfeição do ponto de vista moral e intelectual. Temos em nosso íntimo a centelha divina e reunimos todas as condições para seguirmos firmes e fortes na nossa jornada evolutiva. Que encontremos no nosso íntimo a força necessária para vencer as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas paixões, que tenhamos discernimento para praticar o bem em todas as infinitas oportunidades que se apresentarem em nossas vidas e que possamos cada vez mais alinhar a nossa conduta aos ensinamentos do nosso Divino Mestre. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, que assim seja.